Fala gurizada, como é que vocês estão? Aqui é o psicólogo Rômulo Soares e é o seguinte, nesse episódio aqui eu acabei errando na hora de gravar. Eu achei que eu tava gravando com o microfone e na verdade a captação tava saindo pelo áudio do próprio notebook, tá? Então o áudio não vai ficar com a qualidade que vocês estão acostumados, peço desculpa por isso, mas eu não podia deixar de fora esse episódio porque ficou tão bom o conteúdo que eu prefiro postar ele assim pra vocês, mesmo não estando na qualidade perfeitinha como eu gosto de estar, mas eu não quero que vocês percam esse conteúdo aqui, beleza? Só fazendo esse aviso aqui antes de vocês escutarem esse episódio do podcast. Valeu! Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é pra ti. Eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o episódio 41 do podcast. E hoje eu quero falar contigo a respeito de o que fazer se eu quero 2 públicos-alvo. Então, bora pro conteúdo. Gurizada, seguinte, público-alvo, para quem não sabe, é um grupo dentro de todo o mercado com algumas características em comum, e esse grupo, por ter essas características em comum, ele vai te dar um direcionamento do tipo de conteúdo que tu vai colocar. E eu sei que é um pouco meio que na contramão do que às vezes a gente pode estar escutando lá na faculdade, lá na graduação, de que, por exemplo, o psicólogo deve atender todo mundo, o psicólogo não pode excluir ninguém. Aí chega o Rômulo aqui e fala para tu direcionar o teu conteúdo. Eu entendo que pode parecer um pouquinho contraditório, um pouquinho na contramão, mas uma coisa não exclui a outra, tá bem? Não é porque tu vai ter um público-alvo, não é porque eu tô te incentivando a fazer um público-alvo, a se direcionar para um público-alvo, que eu tô dizendo para ti excluir alguém. Não é que tu vai excluir uma pessoa, simplesmente na tua comunicação, tu vai direcionar para algumas demandas, beleza? Então assim, público-alvo é direcionamento, público-alvo não necessariamente vai ser exclusão. Se a pessoa não é do teu público-alvo, mas tu te sente tecnicamente capaz e em condições de atender essa pessoa, seja na clínica, seja lá a área que tu estiver atuando no momento, beleza, tu pode atender essa pessoa, tu pode acolher essa pessoa. Aí agora, para manter a ética, caso tu não tenha preparo para esse tipo de atendimento, para esse tipo de demanda, aí tu deve encaminhar para um outro colega, beleza? E se tu ainda não sabe quem é o teu público-alvo, não tem nem opção ainda, não consegue definir muito bem ainda esse teu público-alvo, eu fortemente recomendo para ti que tu assista a live 01 lá no meu canal do YouTube, onde eu falo para ti, será que teu público-alvo tá mesmo bem definido? Eu faço toda uma reflexão de o que eu fiz para definir o meu público-alvo e deu muito, muito certo. Como assim deu muito certo? Então, em 2019, eu tive 4 ou 5 clientes o ano inteiro e nos 6 primeiros meses de 2020, depois que eu direcionei o meu conteúdo para colegas de psicologia, eu já tinha batido a marca de 70 clientes. Então, né, não que vai acontecer exatamente assim contigo, mas é uma prova que o público-alvo auxilia na tua divulgação. Então, beleza, dados esses pontos iniciais aqui para a gente poder continuar na nossa conversa, eu quero te dizer o seguinte, eu até já dei um pouco da spoiler, mas na psicologia, gurizada, público-alvo é demanda, é medo, emoção, sentimento, momento de vida, muito diferente das coisas que se tu for procurar na internet sobre público-alvo, sobre persona, sobre marketing digital, por exemplo, tu vai encontrar muita coisa do tipo assim, demográficos. Qual a idade do teu público-alvo? Muitas vezes pode até fazer um pouco de sentido, mas muitas vezes pode não fazer o menor sentido. Por exemplo, tem gente que chega para mim na mentoria e diz, Rômulo, meu público-alvo, eu quero falar sobre ansiedade e depressão. Beleza, ok, mas do tipo, o que dentro disso? Sobre o que tu quer falar dentro desses tópicos ali? Ou ainda, a galera chega para mim, o meu público-alvo é de mulheres de 20 a 45 anos. Tá, mas e aí, o que essas mulheres precisam? O que essas mulheres estão demandando do teu conteúdo? Como que tu vai alcançar essas mulheres e fazer com que elas entendam que tu tá falando com elas? Entende? Esse é o ponto aqui de um público-alvo. E aí, quando tu tem esse pensamento, esse discernimento de, na psicologia, público-alvo é demanda, isso melhora muito as coisas, porque daí tu pensa em um público, ou no caso, né, desse episódio aqui, mais de um que tu tá na dúvida, possivelmente, e tu pensa nas demandas que esse público tem, ou que esses públicos têm. E é através dessas demandas, na verdade, através e para essas demandas, que tu vai produzir o teu conteúdo. Tu vai te basear nessas demandas para fazer todo o teu esforço de divulgação, toda a tua comunicação vai estar baseada nas demandas desse teu público-alvo, então, beleza? Tá, mas então, ao propósito desse
podcast de hoje aqui, do episódio 41 do podcast Divulga Psi, se tu tem mais de um público-alvo, no caso tu quer ter mais de um público-alvo, tá com ideia com mais de um público-alvo e não consegue te definir, o que eu recomendo para ti? Bom, eu ensino uma solução assim no treinamento e na mentoria que eu chamo de post de teste. Esse post de teste ele te dá uma liberdade de produção de conteúdo que tu não consegue em qualquer outro lugar, de qualquer outra forma. Por quê? Porque com o post de teste, tu vai colocar um conteúdo no ar somente para testar, assim como o nome diz. Beleza, mas testar o quê? O que eu estou tentando com esse tipo de conteúdo? Tu vai, por exemplo, colocar um post sobre o público-alvo número 1 que tu tá na tua cabeça. Aí depois, no outro dia, ou daqui 2 dias, ou enfim, sei lá, qual vai ser a tua frequência de postagem, o próximo post tu faz pensando no público-alvo número 2, entende? Então, tu vai ver ao final da tua semana, ao final de 15 dias, aí a análise vai da tua demanda aí, enfim, do que tu achar melhor para analisar o teu conteúdo, tu vai pegar as métricas desse conteúdo e tu vai ver, bom, qual desses conteúdos deu mais certo? Teve mais compartilhamento, teve mais comentário, a galera pareceu interagir melhor com esse conteúdo em relação a esse outro aqui. Entende onde eu quero ir com essa conversa? Então tu vai colocar um conteúdo frente a frente desses teus posts de teste que tu fez, o primeiro para o público-alvo número 1, o segundo para o público-alvo número 2, e tu vai ver o que deu o melhor resultado para ti. Só que também, dentro desse post de teste, muitas vezes o que acaba acontecendo, e na verdade é super comum de acontecer, é a pessoa, no momento em que está criando os conteúdos, ou depois mesmo de criar, a pessoa se dá conta que, nossa, eu não tinha me dado conta ainda, mas eu gostei mais de falar sobre esse assunto aqui em relação a esse outro. Ou seja, tu já tem uma conexão um pouquinho maior com esse tópico, com essa demanda, com esse público-alvo aqui, e talvez tu ainda nem tinha se dado conta. Daqui a pouco tu não precisa de 2 públicos. Ah, mas e mesmo assim, cara, se eu tiver o post de teste lá, eu fiz a análise e ainda assim eu tô na dúvida, não consigo decidir, não fiquei inclinada para nenhum dos lados ali de nenhum desses públicos-alvo, como que eu posso fazer essa decisão então? Bom, eu não recomendo que tu tenha, assim, ó, não é que eu não recomendo, como é que eu posso colocar isso daqui pra ti da melhor maneira? Se tu conseguir ficar com uma demanda apenas, no caso, um público-alvo apenas, show de bola. Se tu não conseguir, é melhor que tu tente ficar com 2 públicos que se relacionem entre si, tá? Porque se forem públicos muito, muito diferentes, vai ficar bem estranho o teu conteúdo, a galera não vai saber o que esperar do teu conteúdo, porque eles não sabem o que tu vai postar para quem que tu vai estar falando. Porque existe um detalhe que eu ainda não falei nesse podcast, eu devia ter mencionado antes, é que se tu tem mais de um público-alvo, é natural, é a consequência dessa situação, não é bom e nem ruim, é simplesmente a consequência. Em algum momento, tu vai estar falando só com um desses públicos, tá? Em algum momento, tu vai estar comunicando só com parte da tua audiência. Então, tenha isso em mente quando tu estiver enfrentando essa questão de precisar fazer mais de um público-alvo ou estar em dúvida entre 2 públicos, tá bem? Então é isso, tá? A minha recomendação para ti é fazer post de teste e entender que na psicologia público-alvo é demanda. Daqui a pouco tu te conecta mais com uma demanda em específico ou 2 demandas que tu consegue relacionar entre elas e fica show de bola o teu conteúdo. E mais uma vez, se tu tiver que fazer, se ainda assim tu precisar deixar mais de um público-alvo, eu jamais vou recomendar para ti mais de 3 públicos, ou chegando a 3 eu acho que já tá muito complicado, só vai te dificultar a produção de conteúdo e principalmente dificultar para o público que te acompanha de saber com quem que tu tá conversando naquele momento, tá bem? Então, na próxima vez que tu for sentar para criar os teus conteúdos, pensa com qual público-alvo, com qual demanda eu quero conversar nesse meu conteúdo aqui. E aí depois tu faz essa análise para ver qual conteúdo deu mais certo ou ainda com qual tu te conectou mais ou menos, beleza? Então, gurizada, da minha parte era isso para o episódio de hoje do podcast Divulga Psi. Eu espero que tu tenha entendido, eu espero que tenha tirado algum insight bem útil aqui desse podcast. E se tu gostou do podcast, se tu acompanha há bastante tempo, eu peço que tu recomende o podcast com os teus colegas de psicologia, porque eles com certeza vão te agradecer por essa recomendação. Mais uma vez, eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem. Até mais e falou!